Bem-vindos a um Estudando com Caibar. Esse vídeo é um oferecimento do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. O nosso Centro Espírita precisa da sua ajuda. No rodapé do nosso vídeo, você vai encontrar o nosso número do Pix. Como nós não temos fins lucrativos, nós vivemos de doação e auxílio das pessoas que têm simpatia e auxiliam a nossa casa. Então você pode auxiliar com o mínimo que seja, o valor de um sanduíche por mês, estará sendo muito útil para nós mantermos as nossas atividades sociais, inclusive de auxílio às famílias necessitadas e os cursos profissionalizantes que estamos ampliando na nossa casa, fazendo com que as pessoas saiam da dependência uma das outras e tenham sua emancipação moral, intelectual e financeira. Então, nos ajude através do nosso Pix, que aparece no rodapé, e também, se você pode também nos ajudar se inscrevendo no nosso canal, curtindo nossos vídeos e compartilhando os nossos vídeos, porque quanto mais pessoas tiverem conhecimento da doutrina espírita, mais pessoas estarão esclarecidas sobre si mesmo. Porque estudar a doutrina espírita é se estudar, se conhecer. E se esses vídeos têm sido bom para você, compartilhe, não retenha conhecimento. Deixe as outras pessoas saberem que pode ter alguma coisa útil na sua existência. Aqueles que não têm afinidade, não tem problema. Mas aqueles que têm alguma coisa de útil, de retirada desses vídeos, nada melhor que compartilhar e deixar as outras pessoas também terem acesso à informação que lhe acrescenta alguma coisa na sua existência. E também participe do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Lá tem muito mais conteúdo da doutrina espírita para você apreciar e acrescentar no seu conhecimento. O nosso WhatsApp é o 13 98130 8408. E não esqueça, para fazer os tratamentos na nossa casa, que nós trabalhamos com o magnetismo, que é o que Kardec sempre trabalhou, que é a cura pelas mãos, só as pessoas que estão cadastradas no nosso WhatsApp e fazendo parte do nosso grupo de WhatsApp e também aquelas que assistem aos nossos vídeos, porque isso faz parte do tratamento. Então, qualquer dúvida que você tenha sobre a doutrina espírita, envie também para o nosso WhatsApp e nós esclareceremos aqui no próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos e também acompanhe as divulgações diárias que nós temos no nosso canal. Nosso Centro Espírita possui uma corretora de seguros e você, fazendo seus seguros conosco, estará nos auxiliando na manutenção das nossas obras. Seguro de empresa, comércio, indústria, serviços, planos de saúde em geral para pessoa física e jurídica, consórcio de imóveis e veículos e seguro de vida e previdência privada. Nos ajude e você vai estar ajudando diversas pessoas. E nós sabemos, quanto mais auxiliamos, mais auxílio recebemos do mais alto. Então, por isso que é importante, todos os inícios dos nossos vídeos, nós darmos esse recado, porque não temos ninguém que arque com as despesas da nossa casa, a não ser nós mesmos e você que nos auxilie. Hoje falaremos sobre o seguinte tema: morte de crianças. Criança morre. Nós temos que entender uma coisa: nós somos espíritos. Espírito não tem idade. Deus não cria um espírito do embrião e ele atinge a emancipação de acordo com a evolução do seu cronológica de si. Não, Deus cria espíritos. Espírito não tem idade. O que tem idade é o corpo físico, que nós nos ligamos a ele, não estamos dentro dele, porque isso é uma fantasia que criaram, nós não estamos dentro do corpo, ninguém entra dentro do corpo de ninguém, nós envolvemos esse corpo através do nosso campo magnético, que nós chamamos de aura, e movimentamos esse corpo. O que envelhece é o nosso corpo, o que fica criança é o corpo. Mas é claro que se eu estou apegado àquele corpo, através do cérebro que pertence ao corpo, a minha mente que pertence a mim, espírito, vai absorver aquela informação do cérebro e eu vou achar que eu sou criança. Por isso, quando um espírito desencarna
antes dos 7 anos de idade, quando ele retorna para a pátria espiritual, como ele ainda não está totalmente ligado ao corpo físico, ele retorna na condição de espírito que ele é normal. Vamos supor, entre aspas, porque não existe isso, essa classificação no mundo espiritual, como espírito adulto, né? Mas quando depois dos 7 anos de idade, que ele já está integralmente ligado ao corpo físico, e ele retorna ao plano espiritual, à dimensão espiritual, não esquecendo que a vida material que nós vivemos está dentro do mundo espiritual. Nós não estamos paralelo, não estamos em cima, não estamos embaixo, não estamos do lado, nós estamos dentro do mundo espiritual. E dentro do mundo espiritual existe o mundo material, que é onde nós esquecemos do passado, temos desligamento de certas lembranças para nos auxiliar na nossa evolução. Então esses espíritos, depois dos 7 anos de idade, eles retornam com a mente, porque o cérebro passou para ele aquela informação, que ele é uma criança. Então ele retorna para as colônias específicas, como Alta de Souza, Meimei e tantas outras milhares de colônias que tem espalhadas pelo mundo, que abordam esses espíritos que ainda pensam que são crianças. Porque quando eu tenho uma ligação com a matéria, eu ainda estou ligado àquela situação da matéria. A mesma coisa o desencarnado, que ele sente fome, sente frio, sente sede, mas ele não tem mais o corpo físico para ter aquela sensação, mas a mente dele produz aquela sensação. Então, quando o espírito desencarna achando que é uma criança, até ele retomar a consciência, ele vai ser tratado numa colônia específica para aquela situação, para que ele retome o seu conhecimento e depois de ter se equilibrado novamente, porque o espírito que tem tendência ainda é o espírito em desequilíbrio, né? Aquele que tem tendência a sexo masculino, sexo feminino, aquele que tem tendência a raça, cor, credo, ainda é um espírito em desequilíbrio. O espírito equilibrado é o espírito neutro. Ele não tem tendências nenhuma, nem para criança, nem para idoso, nem nada, porque ele é neutro, né? Mas aquele, quando eles recuperam a consciência de que são espíritos, aí eles são recambiados para uma colônia mais específica, para aquele espírito que está chegando, já deixou a fase mental infantil, e lá ele recupera, reconhece seus familiares, seus amigos que desencarnaram antes dele, e depois ele vai se preparar para uma nova existência. Agora, por que esses espíritos vêm para uma curta passagem na Terra? Não existe uma receita de bolo para isso. Isso é assim, não existe isso. Para a espiritualidade, cada caso é um caso. Então pode ser que um espírito tenha desencarnado de uma maneira abrupta, ou um acidente, ou até mesmo de uma situação inesperada. E ele tem um prazo de existência na matéria. Então, se ele volta com aquele prazo que ainda não está cumprido, ele vai ter necessidade de voltar numa próxima encarnação para cumprir aquele curto período. De 4, 5, 6 anos, 1 ano, 2 anos, 6 meses, não tem problema. Mas ele vai voltar para cumprir aquele prazo. Então, muitas vezes encarnam. Agora, como não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, tudo é aprendizado. Nada é castigo, porque aquela família que recebeu aquele espírito em formato ligado a um corpo ainda em evolução, o corpo de criança, e desencarna rápido, aquela família vai aprender alguma coisa. A humildade, a caridade, a sensibilidade, uma família às vezes desagregada, que se une em torno daquele sofrimento, porque é um sofrimento, mesmo a gente sabendo que são espíritos, que a gente não morre e que a pessoa retorna à pátria espiritual simplesmente, há um sofrimento, inclusive é sofrimento de quem encarna, quem está no plano espiritual, e o seu ente querido, aquele que ele tem simpatia, vai encarnar, e ele chora por isso. Imagina nós, que não temos toda a visão que um desencarnado tem. Apesar que o desencarnado ligado a um planeta de provas e expiação como o nosso, não é um espírito puro ainda, que tem plena consciência de todas as encarnações que teve. Mas dentro da sua limitação, ele sabe que a pessoa não morreu. Ele sabe que a pessoa apenas está encarnando. Mas nós, encarnados, que estamos ligados ao corpo físico, nos esquecemos disso. E o sofrimento é maior.
porque não estamos espiritualizados. Então, nós mandamos para esses espíritos amigos que passam por momentos, por nós, por alguma situação, ou até mesmo por desencarne antes do tempo, ou até mesmo porque lesaram o perispírito em encarnação passada. Vamos supor, eu usei mal meu corpo. Usando mal meu corpo, eu vou lesar meu perispírito. E para eu curar o meu perispírito, só encarnando novamente. Então, quando eu encarno novamente, aquela área lesada do meu perispírito, que vai servir de molde para o novo corpo, vai estar danificada. Então, eu posso ver uma criança fazendo hemodiálise, com câncer, com diabetes, com qualquer outro problema, que vai fazer com que eu desencarne mais rápido. E aí, quando eu desencarnar por essa lesão, quer dizer que eu estou curado. Não é castigo. O meu perispírito se curou, se melhorou daquela lesão. Então eu estou pronto para uma nova experiência na carne numa encarnação futura, porque eu preciso reencarnar muitas vezes até atingir a perfeição, entre aspas, porque ninguém é perfeito, só Deus é perfeito, e atingir como espírito puro e não precisar reencarnar mais, a não ser por missão, que é o caso de Jesus de Nazaré e tantos outros espíritos que encarnam, quer dizer, apenas por missão, né? Então, quando nós temos esses entes queridos que desencarnam antes de nós, vamos pensar antes do sofrimento que lição eles trouxeram para nós, que exemplo eles trouxeram para nós, que mensagem eles nos dão para que nós mudemos o nosso comportamento, nosso sentimento, nossas ações e que nós possamos ser úteis para os nossos semelhantes. Então, há muitas vezes do aborto espontâneo também. Aquele espírito que sabe que vai encarnar, não é porque ele tem raiva do pai e da mãe dessa encarnação que vai vir agora, não. É porque ele está com medo de cumprir a responsabilidade da nova existência. Então ele se boicota e se desliga do corpo físico o desenlace, né? O aborto espontâneo. É isso que acontece. Por isso a importância de nós não levarmos tudo para o lado do mal. E quando esses irmãos desencarnam, é claro que vamos chorar, vamos sofrer, mas não podemos esquecer que eles estão vivos. E que mensagem nós vamos passar para eles? Que eles nos deixaram sofrendo? Que eles são culpados da nossa dor? Que eles são nossos algozes do sofrimento? Ou vamos passar mensagem de paz, de luz, de harmonia, que eles estejam bem, se preparando para uma nova experiência na carne? É isso que devemos fazer. E não fazer eles se sentirem culpados por uma coisa natural, que é o encarne e desencarne. E é claro que vamos sofrer, ninguém está falando que temos que ser uma pedra de gelo, mas nós temos que entender que aquela missão desses espíritos, alguns são missionários, que vêm para uma encarnação sabendo que vão desencarnar rápido, porque aquilo vai servir de exemplo para alguém. Ou vai unir a família, ou o pai ou a mãe vai ter um amadurecimento mais rápido, porque foram missionários que vieram e falaram, não, eu vou para aquela encarnação, ficar 2, 3 anos, 5 anos, 7 anos no corpo físico, ou menos que isso, alguma mensagem positiva nós tiramos desse sofrimento. Porque não há castigo, Deus não castiga. E esses irmãos retornam para as colônias espirituais dentro da sua condição mental, se eles estão ainda se achando como criança, para as colônias espirituais ainda infantis, ou se já têm consciência que são espíritos normais, adultos, eles voltam para as colônias normais, se preparando para uma nova oportunidade na carne. E nós temos contato com esses irmãos diariamente, através da oração, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, e eles velam por nós, porque nós demos a eles a oportunidade da reencarnação por mais que ela seja curta. Eles resolveram alguma pendência de encarnação passada, ou de dano, lesão no perispírito, ou de o término da encarnação passada que não foi completo, e eles completaram nessa encarnação através de nós, sabendo que nos causou sofrimento, porque qual o pai e a mãe que não vai sofrer quando seu filho desencarna? Mas eles têm essa consciência de gratidão por nós,
por nós ter sido úteis para eles. O que nós não podemos é fazer com que eles se sintam culpados pelo nosso sofrimento. Nós não podemos levar a eles sentimento de culpa. E nem por isso a importância de estudar a doutrina espírita. Nossa casa, além dos cursos profissionalizantes que nós temos muito estudo. Estudo do Espiritismo é estudar a si mesmo, como espírito que somos. Então, nós vamos mandando para esses irmãos que foram importantes, ainda são importantes para nós nessa encarnação, pensamentos de paz, de amor, de harmonia e de vibração positiva, e não de culpa, de sofrimento, fazendo eles se sentirem maus por estarem fazendo a gente sofrer. Por isso a importância de nós termos a consciência de que a morte é do corpo, não é do espírito. O espírito apenas se desenlaça do corpo físico e retorna à dimensão espiritual, que é a dimensão que cerca o mundo material. É isso que acontece. Então, muitos desses irmãos vêm como missão. Às vezes uma família desajustada, aí eles vêm, ficam alguns anos, desencarnam, toda a família presta atenção naquela dor, toda a família com aquele sofrimento se reata, se equilibra e pensa no próximo. O que eu vou fazer para fazer com que esse espírito que passou pela minha existência se sinta bem? Então eu ajudo os outros, faço a caridade, ajudo o meu semelhante e mentalizo esses irmãos que passaram pela existência de uma maneira curta, mas foram importantes na minha existência. Então eu faço a caridade mentalizando eles, para que eles se sintam bem e eu também me sinta bem. É isso que nós devemos fazer. Então, quando o ente querido nosso desencarna em pleno começo da vida, da existência atual, é importante que nós, claro, depois do luto e depois de tentar recobrar a consciência normal, que isso nos abala bastante, é importante que nós façamos coisas úteis e mentalizemos esses irmãos, para que eles recebam a dádiva do nosso pensamento, do nosso comportamento reto e evolutivo e a favor do nosso próximo. E não sentimentos de culpa, de ódio, de rancor, de mágoa, de sofrimento, para que eles não se abalem tanto com a nossa vibração. Porque quando nós pensamos, nós falamos, nós agimos, nós emitimos ondas de vibração. E as pessoas que nós direcionamos vão sentir essa onda, estando ligadas ao corpo físico ou desencarnadas. E se nós amamos esses irmãos, vamos pensar com um pensamento positivo, edificante, desejar que eles estejam se preparando para uma nova oportunidade na carne e ter certeza que nós fomos úteis de alguma maneira para eles, ou para a reparação do seu perispírito, ou para completar uma existência anterior que não foi completada. E sabemos que não morremos. Quem faz idade é o nosso corpo físico. Quem é criança é o nosso corpo físico. Esses espíritos não são nossos filhos. Eles são nossos irmãos. Momentaneamente estiveram ou ainda estão sob a nossa tutela como irmãos maiores que nós somos. E nós chamamos isso de pai e de mãe. Mas depois, quando retomada a consciência espiritual, todos nós seremos irmãos. Não existirá pai, mãe, filho, porque nós tivemos outras centenas de encarnações com vários pais, várias mães, vários filhos, e teremos novas futuras encarnações com centenas de pais, mães e filhos. Então, nós temos que acalmar o nosso coração e entender que nós fomos úteis para a passagem momentânea desses irmãos. Não há castigo, há reparação de uma existência que esses irmãos precisaram fazer. E nós fomos auxiliares dessa reparação. É isso que devemos ter a consciência. Claro que não vamos ser insensíveis, mas é importante termos essa consciência e não sofrer, e não fazer com que eles sofram, porque eles sentem a nossa vibração, onde quer que estejam. Pense nisso. Colabore, seja útil, faça caridade, mentalize aqueles irmãos que você sente falta, que voltaram antes de você para o plano espiritual, porque todos nós vamos voltar para casa.
A nossa verdadeiro lar é a dimensão espiritual. Então, mentalize esses irmãos com pensamentos positivos, através da caridade, mentalize eles. Não importa se não são os filhos, podem ser os pais, os tios, os avós, os amigos. Mentalize e ajude o próximo, porque eles vão receber esse bálsamo de luz e vão se sentir como se você tivesse dado um beijo neles. Que os bons espíritos te acompanhem, agora e sempre. E até amanhã, mais um vídeo. Nossos vídeos são diários. Compartilhe, deixe outras pessoas terem o consolo, o esclarecimento e a paz que o Espiritismo nos traz na alma. O nosso contato pelo WhatsApp é o 13 98130 8408.